sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Assistência Espiritual com a palestrante Márcia Figueiredo. Nós vamos cantar uma música, Luz do Ser, e então fazer a prece para começarmos o estudo. Crer na força da vida, crer na vinda de um homem amor, crer e agradecer, ser aquilo que somos, ser assim a luz a brilhar no fim, ser então aquilo que cremos, servindo e amando com a nossa consciência em ação, pois temos terra e água, só basta plantar. Servir é fazer luz, sejamos a luz, pois temos terra e água, só basta plantar. Servir é fazer luz, sejamos a luz. Seja luz, faça luz, luz, brilhe em luz. Senhor Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Possamos em mais este estudo, falando sobre assistência espiritual, compreendermos os complexos mecanismos que envolvem a nossa vida enquanto encarnados e dos desencarnados, no intercâmbio, no auxílio, no amparo, na assistência, nas responsabilidades que nos tangem, no que diz respeito à nossa sintonia, à nossa boa vontade, ao nosso esforço, à nossa disponibilidade para o recebimento das bênçãos espirituais em nossas vidas, e também ao trabalho, ao esforço contínuo dos amigos espirituais, a todos aqueles em necessidades diversas, no plano físico e espiritual. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, meus amigos, minhas amigas, que possamos mais uma vez estarmos juntos, explicando um pouco mais da doutrina espírita, para aqueles que já são frequentadores da casa e para todos aqueles que querem conhecer e aprofundar os seus conhecimentos. Hoje o nosso tema é assistência espiritual. Portanto, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais este encontro nosso do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que fica situado em Belo Horizonte, na rua Nilo Peçanha, 190, no bairro Boa Vista. Que possamos brevemente, estarmos juntos lá. E, enquanto isso, as redes sociais
nos proporcionam aqui este nosso encontro. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o que é essa assistência espiritual. Muitos ficam nos perguntando, não é? O que seria assistência espiritual? Será que é a assistência, né, dos espíritos desencarnados, que já não se encontram mais entre nós, né, que nos ajudam? Será que essa assistência é dos próprios encarnados, né, nossos amigos, companheiros? Como a casa espírita pode nos dar essa assistência espiritual? Principalmente para aqueles que ainda estão vendo esse vídeo, mas não são espíritas e gostariam de saber e de aprofundar os seus conhecimentos nessa assistência. Então, primeiramente, nós vamos, como sempre, né, nos embasar no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, na codificação, para que possamos explicar a vocês um pouco do que é assistência espiritual. Então, é importante que a gente primeiro se lembre de uma passagem que está em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11, e que todos vocês conhecem, que é aquela que diz assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que pede, se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Essa passagem é fantástica, não é? Porque mostra para nós um momento de ação nosso. Então, todo momento que nós buscarmos, nós vamos encontrar, né? Nós vamos achar, nós vamos, toda vez que batermos, vamos encontrar a porta aberta, mas exige de nós uma ação importante. Então, nós vamos ver como que isso se dá ao longo aí da doutrina espírita, não é? Bem, nós temos aí uma ação dos espíritos benfeitores. Nós sabemos que nós somos cercados, não é, de espíritos benfeitores, que alguns chamam de anjo da guarda, anjo guardião. Então, esses espíritos benfeitores, eles vêm sempre com o intuito de nos ajudar, né, de ajudar a nós, tutelados, né, a encontrar o caminho do bem. Só que eles jamais vão tolher o nosso livre-arbítrio. A escolha vai ser sempre nossa. Mas eles estão sempre nos intuindo, nos influenciando, nos ajudando, né? Principalmente aqueles que têm intuições, às vezes a gente ouve, né? Percebe que devemos fazer tal coisa e não outra coisa, né? São os espíritos já nos demonstrando o melhor caminho a seguir. Pena que a gente não ouve, né? E segue, às vezes, até por outro caminho. Mas eles jamais vão interferir no nosso livre-arbítrio. Lá no Livro dos Espíritos, é importante que lá na questão 501, o Espírito da Verdade, não é, responde para Kardec que o espírito precisa de experiência para se adiantar, né? Experiência que, na maioria das vezes, deve ser conseguida à sua custa. Ou seja, nós mesmos é que temos que trabalhar para adquirir essa experiência. Então, é necessário que o espírito exercite as suas forças. Então, isso é muito importante. Porque, do contrário, o Espírito da Verdade nos diz, lá no Livro dos Espíritos, que seria como uma criança, a quem não permite que se ande sozinho. Então, nós não vamos ter sempre alguém segurando as nossas mãos o tempo inteiro. Vai ter um momento em que nós vamos andar sozinhos. E esse momento é o momento de exercitar as nossas forças. Então, é importante que exercitemos essas forças que temos em nós. A casa espírita, ela aparece nesse contexto, não é? Como uma grande escola. Além de ser um pronto-socorro, não é? Que a gente chama de um grande hospital, é uma escola.
também, né? É uma oportunidade grande de trabalho e ela deve oferecer condições favoráveis ao nosso esclarecimento doutrinário. Então, é importante que quem vá à casa espírita seja esclarecido doutrinariamente, de acordo com os pressupostos da codificação espírita, né? É importante que ela encontre, né, a pessoa encontre na casa espírita o apoio moral, não é, o conforto espiritual. Então, a casa espírita tem que estar aberta a todos aqueles que batem as suas portas. Então, ela deve estar aberta para oferecer esse esclarecimento doutrinário, esse conforto moral, esse conforto espiritual. Fazendo o quê? Orientando-nos, né? Orientando a todos aqueles que procuram a casa espírita fraternalmente. Então, como verdadeiros irmãos que somos aqui na Terra. E, na verdade, mostrando a todos como superar as nossas dificuldades. Nós não vamos segurar na mão de ninguém como uma criança, que você tem que, né, ficar sempre segurando. Vai ter um momento que a pessoa vai ter que se soltar. Mas, mostrando à luz da doutrina, à luz das orientações do Evangelho, à luz da doutrina espírita, como essa pessoa que nos procura, esse irmão, irmã, pode, então, superar as suas dificuldades. Então, é importante ter essa noção da casa espírita. O Divaldo Franklin, eu não me lembro o livro agora, mas ele fala em um livro dele que, na verdade, a casa espírita é como se fosse uma célula máter, né, da sociedade, dessa nova sociedade. Então, ali, né, na casa espírita, tanto espíritos encarnados quanto espíritos desencarnados vão encontrar assim, diretrizes para seguir aí uma vida mais feliz, não é? E também a casa espírita vai oferecer aí esse alimento para que a pessoa consiga sobreviver aí a questão do mundo exterior, do mundo que nos rodeia, esse alimento mais moral, né, que é fundamental para nós hoje em dia. Na casa espírita também nós vamos ver que nós temos também o alimento espiritual, não é? E o alimento material também, né? É isso que nós vamos ver também. Bom, então, o que seria a assistência espiritual? Então, qual seria esse conceito de assistência espiritual? Em algumas apostilas da Federação Espírita Brasileira, né, nos dizem que a assistência espiritual é um conjunto de atividades organizadas. Então, olhem bem, nós não podemos ter uma casa espírita com atividades desorganizadas, aleatórias. Todas as atividades de uma casa espírita são organizadas, elas seguem uma organização. Isso é importante para que haja realmente uma profundidade daquilo que está sendo aprendido, dito, ouvido nas casas espíritas. Para que essa organização? Para restabelecer, né, esse reequilíbrio espiritual a toda uma coletividade. Se nós formos pensar, né, a nossa casa espírita Bezerra de Menezes não é uma casa muito grande, mas é uma casa que recebe muitas pessoas. Né? Nós temos aí mais de 100 pessoas aos domingos, às segundas-feiras, e há casas espíritas aqui mesmo em Belo Horizonte que recebem muito mais pessoas. Então, imaginem se essas atividades oferecidas não fossem atividades organizadas. Aí nós não estaríamos proporcionando esse reequilíbrio espiritual. Então, é importante que todos que procuram a casa espírita tenham essa percepção de que a casa está oferecendo esse reequilíbrio espiritual, não é, a todos que buscam a casa. Então, essa noção, ela é fundamental para nós. Então, nós temos esse reequilíbrio sendo oferecido por benfeitores desencarnados. Então, nós temos vários amigos espirituais que estão ali, não é? Nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, um grande médico aqui na Terra, que retornou, não é? Poderia estar em planos superiores, mas continua na Terra para ajudar em missão aqueles que necessitam. Ele e a sua falange de trabalhadores. Então, nós temos o apoio dos benfeitores desencarnados, que vêm voluntariamente ou às vezes até atendendo a um pedido. Os guias, os mentores,
E nós temos também a assistência espiritual oferecida pelas pessoas encarnadas, que estão vinculadas ou não àquela casa. Então, nós temos a assistência fraterna, não é? Nós temos a orientação espiritual, nós temos aquelas pessoas com quem a gente convive na casa espírita e que estão dispostas a nos ouvir. Então, nós temos todo esse trabalho. Então, qual que é o objetivo fundamental de tudo isso? Tanto dos desencarnados quanto dos encarnados, que, por exemplo, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, estão lá, por exemplo, para ser os entrevistadores de uma orientação espiritual, os médiuns que trabalham na orientação espiritual, os que trabalham, né, na busca de alimentos aos assistidos da casa, que a nossa casa conta com mais de 55 assistidos, né, e assistidas, pessoas que vão buscar o alimento material, mas que, concomitante a isso, também damos o alimento espiritual. O único objetivo tem que ser o de auxiliar o próximo. Esse deve ser todo o propósito de uma casa espírita bem orientada. Então, é importante também que tenhamos isso. Os fundamentos da assistência espiritual, então. Quais seriam esses fundamentos, né? Para que a gente tenha, então, esse reequilíbrio proporcionado a toda a coletividade que vai lá nos buscar, né? Buscar em todas as casas espíritas, no nosso caso, lá no Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Eu sempre gosto de frisar Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, vocês devem estar até estranhando, mas é porque em Belo Horizonte existe o Centro Espírita Bezerra de Menezes. E o nosso é o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Então, por isso eu estou reforçando aí a diferença, não é? Porque o Centro Espírita Bezerra de Menezes fica em Santa Efigênia. Só para quem está nos vendo aí pela primeira vez, é entender por que estamos falando, né? O SEB-MAB, que é o nosso, na verdade, né? O nosso não, de todos nós, né? Bom, primeiro nós temos que ter na casa espírita, né, os ensinamentos de Jesus como princípios básicos, né, os mais importantes. Então, quando a gente pega aquela passagem que eu falei para vocês lá em Mateus, né, buscai e achareis, então ela é semelhante àquela que diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é a mesma coisa, nós temos que buscar. Então, é o princípio da lei do trabalho, não é? E, conseguintemente, da lei do progresso, porque o progresso, na verdade, ele é filho do trabalho, né? Porque o trabalho ele põe em ação as forças da inteligência. Então, nós temos que ir buscar. Então, às vezes eu quero levar uma pessoa, não é? Às vezes a gente quer levar um parente, um amigo, vamos lá assistir uma palestra em qualquer casa espírita, não é? E a gente se sente bem quando a gente assiste as palestras ou tomar um passe, mas não adianta, porque cada um, como a gente falou antes, tem o seu livre-arbítrio. E às vezes até o guia e mentor fica ali, né, do lado, né, tentando orientar o irmão, a irmã, para buscarem realmente o lado mais espiritual. Mas cada um deve seguir a sua própria evolução e terá o seu momento. Às vezes a gente deseja muito, né, que o momento chegue mais rápido, mas para uns é mais rápido, para outros vai ser um pouquinho mais demorado, mas nós sabemos que todos nós vamos chegar lá, que é a perfeição. Mas é importante, então, que façamos a ação de ir buscar, né? Façamos a ação de nos ajudarmos. Então, é importante, porque isso já é um princípio básico de assistência espiritual, já é um fundamento básico. É importante, então, né, Kardec ele já nos alertava para isso, para essa importância, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem lá no capítulo 25, que Kardec fala a importância, isso que eu falei anteriormente, né, da gente buscar, né, disso ser um trabalho, né, para nós, né, um movimento em ação. Ele fala que se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros teriam se atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então é por isso que ele fez do trabalho
uma necessidade. Então, dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Isso são palavras de Kardec, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25. Então, o trabalho, ele é fundamental. Então, esse fato da gente se movimentar, quando Kardec está dizendo aqui, né, do trabalho, no sentido de nós nos movimentarmos, né, para que os membros não se atrofiem. Então, movimentarmos em qualquer sentido, seja ajudando alguém, né, na assistência espiritual, sejamos nós mesmos indo atrás dessa assistência, buscando essa assistência, não é? Para que nós não nos atrofiemos. Por isso que a gente não pode ficar sem o trabalho, no sentido deste movimento. Não este trabalho só material que nos faz ganhar o sustento das nossas vidas, mas no sentido de nos movimentarmos, de trabalharmos em favor de alguém e de irmos também em busca de auxílio quando acharmos que é necessário, não é? E, na verdade, a gente sabe que a casa espírita, muitos vão pelo amor, mas a maioria vai pela dor. Mas independente de ir pelo amor ou pela dor, que possamos buscar isso. Então, é muito interessante aí nessas colocações de Kardec, que ele fala que se Deus, né, tivesse dispensado o homem também da inteligência, então ele vai falar da inteligência, não é? O seu espírito teria permanecido na infância, porque a infância é o período que você está em adaptação para adquirir novos conhecimentos. Então, é muito importante a fase da infância. Adquirir a inteligência. Então, olhem bem o Criador, não é? Aí, atuando em todos os estados, não é? Nós ficaríamos, inclusive, no instinto animal. Então, o trabalho é uma necessidade, é isso que ele está dizendo. E nós seremos filhos das nossas obras. Então, o que nós fizermos, né, as nossas obras, nós seremos filhos dessas obras. Então, é importante que façamos sempre coisas positivas e boas, porque nós teremos aí a recompensa. Isso é o que Kardec nos diz, né? Então, é importante algumas recomendações quando alguém vai buscar a casa espírita, né? O necessitado, primeiro, aquele que busca, né? Todos nós somos necessitados, claro, senão não estaríamos nem aqui, né? Ainda na Terra. Mas o necessitado sempre deve cooperar, todos nós, né? Fazendo a parte que lhe cabe. Então, sempre que vamos solicitar o auxílio de alguém, devemos cooperar, devemos ser cooperativos, fazendo aquilo que nos cabe. Então, não devemos jamais nos entregar a esse jogo de circunstâncias, nos revoltarmos, nos sucumbirmos às provações, porque tudo isso essas condições, elas vão agravar o nosso sofrimento. Então, é importante que a revolta, não é? O fato de nós nos sucumbirmos, nos entregarmos, isso vai agravar ainda mais. Então, a cooperação é nesse sentido, que realmente estejamos de peitos abertos, né? Livres de qualquer preconceito, para que busquemos realmente a ajuda que necessitamos. E não nos acomodarmos com as situações em que estamos. Não devemos sucumbir, não devemos aceitar passivamente, né? Devemos nos movimentar, buscar algo para aprendermos. Então, é preciso. Aí nós temos que ter cuidado com uma questão, não é? É importante, é preciso que a gente não confunda submissão com as provas da vida com resignação. Então, resignação é uma coisa, submissão é outra. Não é? Porque tem gente que acha que o espiritismo ele prega uma submissão. E ele não prega uma submissão, ele prega a resignação, a aceitação das provas da vida. Por quê? Aquele que é submisso, né, só a submissão, ela produz uma certa alienação, não é? Isso se ela não conduzir ao desespero. Agora, a resignação é você aceitar ativamente as provas da vida. Por quê? Porque tudo isso é alicerçado na sua fé. Então, ela tem um alicerce, que é a fé. A submissão não tem alicerce nenhum. A submissão você fica alienado. A resignação não.
É aceitar aquilo que lhe vem, não é? Com fé. A fé é o nosso alicerce. Então, já foi falado aí, né, em outras palestras sobre a fé. Então, ela é o nosso alicerce. Então, é importante a gente não confundir isso. Quais são os fatores envolvidos? Bem, a assistência espiritual, ela deve favorecer o crescimento individual. Então, a assistência espiritual, olhem bem, favorecer o crescimento espiritual. Então, os espíritos benfeitores, aqueles que estão conosco, eles jamais vão estimular a nossa inércia, ficar parado, sem fazer nada, né? A preguiça, a indolência. Os espíritos superiores não vão jamais estimular isso em nós. Muito pelo contrário. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, lá no item 4, na verdade, o Kardec nos fala que os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho. Então, nenhum espírito benfeitor vai nos estimular a ficar parado, esperando algo cair dos céus. Não, primeiro que o céu está em nós mesmos, né? Mas ele vai nos mostrar a meta, né? Que cumpre a nós atingirmos e o caminho que essa meta conduz. Dizendo para nós assim, olha, anda, movimente-se, você chegará lá, né? Vamos encontrar pedras? Vamos encontrar pedras sob os nossos passos, nos nossos caminhos, não é? Os espíritos nos dizem, olhem as pedras, tira-as do mesmo. Né? Kardec já nos disse isso. Vamos trabalhar, vamos encontrar pedras em nossos caminhos, em nossos passos, não é? Mas, tira essas pedras. A gente mesmo pode tirar essas pedras. Nós temos a sustentação. Os espíritos falam, nós estamos aí para te sustentar, para te dar a força, se você quiser empregar. Então, olhem bem, tudo dentro da questão do livre-arbítrio. Né? Se você quiser, nós estamos aí. Além disso, a assistência espiritual, ela envolve o compromisso moral. Compromisso moral. Então, lá também no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, Kardec coloca para nós, pedi a luz, que deve iluminar o vosso caminho, ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos, e vos servirão de guia. Pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, ela se abrirá para vós. Então, Kardec coloca aí o verbo é sempre pedir, sempre ação. Pedir a luz, pedir forças, pedir a assistência dos espíritos bons, pedir bons conselhos, né? E batei a nossa porta. Então, aí é Kardec dizendo, a nossa porta, quer dizer, a porta dos espíritos superiores, dos benfeitores. Tudo isso será dado a nós, se nós fizermos este movimento. Mas aí Kardec coloca uma questão que é pedir sinceramente. O que é pedir sinceramente? É pedir com fé, com fervor e com confiança. Porque não adianta só pedir. Se eu não tiver a fé, fervor e a confiança, ele ainda coloca o fervor junto com a fé e a confiança, né? E aí ele ainda coloca algumas questões para nós que envolvem a nossa moralidade, que ele fala, apresentai-vos com humildade. Então, sem arrogância, a humildade. Então, a importância da humildade. Por quê? Aí ele completa que sem o quê, sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis como justo castigo do vosso orgulho. Então, Jesus não veio para ensinar, não é, o mal, né? Não veio, ele veio só para ensinar o amor. Deus não pune, não castiga. Os espíritos também não vão nos punir, não vão nos castigar. Qual é o nosso castigo? São as nossas imperfeições ainda morais. Na verdade, aqui Kardec está nos dizendo para nós uma palavrinha, que é o orgulho. Então, quando temos orgulho, a gente não consegue nem chegar a pedir.
não é? Porque a gente acha que não precisa pedir, que tudo virá para nós de graça, não é? Que virá naturalmente, porque eu mereço. Então a gente às vezes tem até essa arrogância de falar eu mereço. Bom, continuando então, que tenhamos então esse compromisso aí, esses compromissos morais que Kardec nos apresenta, né? O auxílio espiritual também, ele não pode comportar ostentação de nenhuma natureza. Jesus já nos deu esse alerta e Mateus coloca lá no capítulo 6, versículos de 1 a 4, o alerta de Jesus, para que não tenhamos ostentação. Então ele diz, né, lá em Mateus, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz tua direita, para que a tua esmola fique em segredo. E o teu pai que vê, te recompensará. Então, isso está em Mateus, no capítulo 6. Então, a gente também já ouviu muito, né, um trechinho desse capítulo, que é quando ele fala, né, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, a gente ouve muito isso, né? Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Não é necessário usar trombetas, não é? Quando deres esmola. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? O auxílio espiritual não precisa de nenhuma ostentação. Kardec vai nos explicar, vai fazer uma análise lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, dessa passagem de Jesus. Então, Kardec nos diz que há muito mérito em fazermos o bem sem ostentação. Não precisamos ostentar o bem que fazemos. Então, ocultar a mão que dá é ainda um mérito muito maior. Então, ninguém precisa saber que eu estou ajudando fulano, que eu estou ajudando cicrano, que eu estou ajudando o outro, que eu ajudo tal casa, que eu ajudo tal outra casa. Isso não é necessário, não é? Então, a gente tem que se colocar acima da humanidade, para renunciar a essa satisfação que a gente acha que está dando aí com o testemunho dos homens, né? Esperando a aprovação de Deus. Olha como eu sou bondoso, eu ajudo tal, não é? Eu ajudo tais casas, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão bondoso, tão caridoso. Então, esse não é o mérito, não é? Então, aquele que prefere, né, o sufrágio dos homens ao sufrágio divino, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. Então, é muito melhor você acreditar no voto de Deus, né? E não precisar ficar falando para os homens. Deus sabe, né? Jesus também, tudo aquilo que estamos fazendo, de bom ou não. A nossa consciência também nos diz. Então, aquele que dá mais valor, não é? À vida presente do que à vida futura, ou mesmo aquele que não crê em nada, que não crê na vida futura, mas se ele faz gestos bondosos, caridosos, ele está já colhendo flores para o seu caminho, né? Colhendo tesouros aí importantes. Então é importante que tenha gente que dá muito valor a isso, né? Ao presente, ao que está acontecendo, ao momento presente, do que o que vai acontecer lá na frente. E é importante que a gente não dê tanto valor às coisas que fazemos, mas que pensemos um pouco lá na frente em que isso está contribuindo para a minha evolução. Então, Kardec explica isso também para nós, ele faz uma análise dessa passagem de Mateus. Um outro fundamento do auxílio espiritual é que o legítimo amparo espiritual não aguarda retribuição. Então, não adianta nós esperarmos retribuição do que fazemos.
Porque muita gente, né, também Kardec explica isso para nós, lá no capítulo 13, que muitas pessoas ficam esperando, né, que quem recebeu vá bradar, né, a alto som, a altos gritos, aquilo que recebeu, o benefício recebido. Não é? Que divulgue, né, publicamente, e tem gente que gosta, inclusive, de publicar mesmo, né, as coisas boas que está fazendo. Não que não devamos disseminar o bem, né, porque o bem é tímido e, às vezes, o mal ele se sobrepõe exatamente por isso, né, porque o bem é tímido. Não, nós devemos sempre disseminar o bem, mas não há necessidade de falarmos do que damos ao outro, seja materialmente, seja espiritualmente, não é? Jesus ele declarou isso para nós quando ele falou que os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Então, não é preciso ostentar, não é? Então, não é necessário ostentar. Às vezes a pessoa ostenta muito, né? Fala muito, mas se fosse as ocultas, elas não dariam uma única moeda materialmente falando. Se ninguém soubesse, não dariam nada. Então não é necessário a questão da ostentação. Um outro fundamento é que a assistência espiritual ela não impõe condições de auxílio. Então eu não tenho que ajudar o outro para o meu proveito próprio. Não é? Então, o bem que eu pratico não pode resultar em nenhum proveito para mim mesmo. Tem que resultar em proveito para o outro. Por quê? Porque se resultar em proveito para mim mesmo, para mim mesma, no caso, é uma moeda falsa. Como Kardec fala, é uma moeda sem valor. Bom, aí quando Jesus nos diz, né, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita, é aquilo que a gente sempre aprendeu, que o auxílio espiritual, o amparo espiritual, ele não precisa ser divulgado. Então, no capítulo 13, Kardec coloca para nós que a beneficência praticada sem ostentação, ela tem um duplo mérito. Então, quando fazemos o bem, além de ser uma caridade material, nós também fazemos uma caridade moral. Por quê? Porque nós estamos resguardando o beneficiado. Não é? Nós estamos fazendo uma espécie de salvaguarda para quem recebeu. Salvaguardando o quê? A dignidade dessa pessoa que recebeu. Porque receber um serviço é muito diferente de receber uma esmola. Então, para que essa pessoa que recebeu, ela também não se ressinta daquilo que recebeu. Ela não se sinta mal com aquilo. Então, é importante também que nós temos que ter essa caridade moral, além da material, quando fazemos algum auxílio, principalmente auxílio material ou auxílio espiritual mesmo. Então, é importante ter cuidado, não é? Ter caridade com quem está recebendo. Então, a verdadeira generosidade ela vai se tornar sublime quando o benfeitor, quando ele inverte esses papéis, ele acha meios de se figurar como beneficiado. É a gente se colocar no lugar do outro. Então, é isso, né? Não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Às vezes, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Bem, e quem são esses benfeitores espirituais agora que a gente entendeu um pouco do que é esse auxílio, essa assistência espiritual? Quem são esses benfeitores espirituais que nós falamos lá no início, que nos prestam essa assistência? Então, são aqueles espíritos que são devotados ao bem e que demonstram uma grande alegria, não é, em ajudar o próximo, em auxiliar esse próximo. Esses benfeitores, eles fazem parte de diferentes grupos, de acordo com a escala espírita, que nós temos lá no livro dos Espíritos, sendo que alguns possuem qualidades morais e intelectuais, né? Alguns não, me desculpem. Todos esses benfeitores espirituais, eles possuem qualidades morais e qualidades espirituais bem superiores. Então, nós temos os anjos da guarda, temos os espíritos protetores, temos os espíritos familiares, né, nossos familiares que já não estão mais conosco, que também nos auxiliam,
E temos os espíritos chamados espíritos simpáticos. Quem é o anjo da guarda ou anjo guardião? A gente sempre, quando criança, a gente se lembra, né? Eu não sei se vocês todos têm essa lembrança, mas como a maioria de nós veio de uma tradição católica, né? A gente sempre tinha uma lembrança de um quadro com um anjo da guarda, com a mão em cima de uma criança, protegendo essa criança, né? Esse espírito guardião, esse anjo da guarda, é um espírito de ordem sempre elevada. Então, na verdade, qual que é a missão desse espírito guardião, desse anjo da guarda que está conosco desde que reencarnamos, né? É uma preparação, é um grande amigo que nos acompanha aí durante toda a nossa estada aqui na Terra, durante todo esse período, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, né? Até a nossa morte do corpo físico. É como se fosse um pai, né, em relação a um filho. Ele vai tentar, né, ele vai sempre querer nos conduzir aí, como filhos, né, a um bom caminho, ajudar, né, com os conselhos que a gente ouve através das nossas intuições. É aquele consolo que nos virá na hora das aflições, quando temos pensamentos bons e elevamos os nossos pensamentos ao alto, com uma prece, não é? Nos dando aquela sustentação nas provas que a gente tem durante a nossa vida aqui na Terra. Então, esse anjo guardião, esse anjo da guarda, né, esse espírito, ele vai nos acompanhar durante toda a nossa reencarnação. Então, está lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser olhar depois, lá na questão 492, falando sobre o anjo guardião. Muitas vezes, até esse espírito, né, esse anjo da guarda, ele nos acompanha até depois da morte, na vida espiritual mesmo, e às vezes até mesmo através de muitas outras encarnações. Então, é um grande amigo que nós temos, né? Esse anjo da guarda, ele raramente se manifesta, né, de forma ostensiva. Por quê? Porque ele não vai impedir, né, ele não vai bloquear, ele não vai nos intimidar no nosso livre-arbítrio. Então, a nossa vontade sempre vai prevalecer. Então, ele está ali realmente para nos auxiliar, não é? Para nos aconselhar por meio das intuições que nós temos. Quem são os espíritos simpáticos? São aqueles, né, protetores também, que em geral eles vêm em missões temporárias aqui junto àqueles assistidos. Então, eles se aproximam de nós em razão das nossas afinidades ou a similitude de gostos, né? Então, se nós estamos vibrando coisas boas, positivas, esse espírito simpático ele estará ali junto de nós. Então, apesar, né, dessas boas ações que são reveladas pelos espíritos simpáticos, às vezes nem sempre eles alcançam o êxito necessário, o êxito desejado. Por quê? Porque nós que somos os protegidos, às vezes podemos ainda estar presos a algumas imperfeições humanas. E aí esse espírito simpático ele não consegue se aproximar tanto de nós, porque as afinidades como que se divergem. Então, eles tentam, mas às vezes não conseguem nos atingir. Então, olhem a importância de estarmos sempre em bons pensamentos, em boas vibrações. E esse é o momento ideal, né? O momento que estamos em quarentena, de trabalharmos aí essas questões, não é? Vendo coisas boas, mais positivas. É importante nos informarmos do que está acontecendo no mundo, para que não fiquemos alienados, lógico, mas que não fiquemos só naquilo, para que a nossa mente possa também se ampliar, não é? Abrir um pouco para que esses espíritos aí, que nós sabemos que estão todos nos circulando, estejam próximos de nós, nos amparando, como sempre acontece. E os espíritos familiares? Esses são os laços, né, os espíritos que se ligam a nós pelos laços familiares, né? Aqueles espíritos que vêm nos ajudar dentro, né, também do poder de que eles dispõem, que às vezes também não adianta a gente ficar pedindo aos nossos familiares que venham nos ajudar em todas as situações, porque às vezes esse auxílio também é restrito. São espíritos bons, mas às vezes também são ainda pouco adiantados, né? Então,
eles se ocupam de boa vontade com as nossas particularidades, né? Mas eles só vêm atuar com a permissão dos espíritos protetores. Então, eles não vêm a hora que nós chamarmos, né? Ah, eu quero que a minha mãe me ajude. Nós podemos até pedir, mas nem sempre é permitido. Então, é importante também a gente estar sempre em prece pelos espíritos familiares, né? Nos lembrando lá do André Luiz, não é? Quando, lá no livro Nosso Lar, que ninguém fazia preces para ele, né? Só aquela senhora de quem ele tratava gratuitamente, né? E foi essa prece, né, que o ajudou muito. Então é importante que a gente sempre se lembre dos nossos espíritos, dos nossos familiares, que já se encontram na condição de espírito desencarnado, de sempre estar fazendo essas preces, né, consoladoras, né, desejando que eles estejam já restabelecidos em um lugar, né, já de descanso, porque nem todos têm a condição de nos ajudar como gostaríamos. Mas estão aí presentes, são bons espíritos, mas que não têm a permissão sempre de estar aqui conosco, né, com seus tutelados. Bem, como eu sempre gosto, né, de falar, acho importante que a gente veja as orientações de Emmanuel com relação a isso, porque Emmanuel, ele é bem objetivo e ele coloca para nós, né, algumas coisas importantes com relação a essa assistência espiritual. Lá no livro Estude Viva, é um livro psicografado, né, pelo Emmanuel e o André Luiz, psicografado pelo Chico, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, o Emmanuel, ele coloca essa mensagem para nós. Confiemos nos benfeitores, ele vai falar sobre os benfeitores espirituais. Então, confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Pais abnegados da terra, que nos propiciam o ensejo da reencarnação, por muito se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram da experiência de que somos carecedores. Mestres que nos arrancam à sombra da ignorância, por muito carinho nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais nos estimem, não nos carregam nas lutas íntimas. Cientistas que nos refazem as forças nos dias da enfermidade, por mais nos amem, não usam por nós a medicação que as circunstâncias nos aconselham. Instrutores da alma que nos alimentam a viagem da elevação, por muito nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Então, muito interessante esse pequeno texto do Emmanuel. Eu achei também muito atual, né? Porque ele vai falar dos pais, ele vai falar dos mestres, não é? Ele vai falar dos amigos, ele vai falar dos cientistas e ele vai falar dos instrutores da alma. Então, olha que interessante. Nós temos que confiar nos benfeitores, mas sem esquecer das nossas obrigações. Porque ninguém vai tirar de nós aquilo que é nosso. Ninguém vai tirar, não é? Os pais, por exemplo, por mais, né, que eles queiram nos ver felizes, eles não vão conseguir retirar de nós aquilo que nós precisamos para a nossa felicidade. A mesma coisa os mestres. Olha que interessante o que ele coloca sobre os mestres. Por mais carinho que os professores, né, os mestres, os sábios, todos aqueles que nos ensinam, né, nos tirem aí da ignorância, não adianta, porque eles não vão nos isentar do aprendizado, porque o aprendizado é nosso. Né? Os amigos também, né, por mais que eles nos reconfortem nos momentos mais difíceis da nossa vida, por mais que eles nos estimem, a luta íntima é nossa, é íntima. E aqui eu achei muito interessante, porque
tem tudo a ver com o que estamos vivenciando hoje, né? Os cientistas, né, que nos refazem as forças. Olhem o papel hoje, né, nessa epidemia, nessa pandemia, dos cientistas, aqueles que nos refazem as forças nos dias da enfermidade. A importância da ciência, né? Como Emmanuel é atual, não é? Aqueles que vêm para realmente divulgar e trabalhar a ciência, não é? Eles não vão usar por nós a medicação que não nos aconselham. Então, muito atual, né? Então, é interessante o que o Emmanuel nos traz e que a gente aprenda aí, assim, um pouco dessa lição de Emmanuel, né? Então, esse suor da subida, ele tem que ser nosso. Por mais que os instrutores nos orientem essa viagem, por mais que estejamos abertos, não é, a trabalhar a nossa elevação, o suor é nosso. Então, tudo a ver com o que Mateus disse lá no início, né? Nas palavras de Jesus por meio de Mateus. O suor é nosso, então nós é que temos que pedir, nós é que temos que bater, nós é que temos que fazer a ação. Bem, e na casa espírita? Como é que fica a assistência espiritual? Aí é interessante um conceito, não é? Da Federação Espírita Brasileira, da FEB, que é um conjunto de atividades que visa atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, visando a obter esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. Então, aqui é um conceito que eu li para vocês. Por quê? Porque é um conjunto de atividades. Então, a assistência espiritual não é uma atividade da casa espírita. Então, é importante que todos entendam isso. É um conjunto de atividades. Qual que é a finalidade, então, na casa espírita da assistência espiritual? Então, primeiro, acolher as pessoas. O acolhimento ele é importante em todos os locais. Quando trabalho, não é? Quando somos professores com os nossos estudantes, né? Com os nossos amigos. Então, acolher as pessoas. Por meio de quê? Por meio de ações fraternas, né? Continuadas, em conformidade com os princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então, oferecendo a todos esses frequentadores da casa espírita, e principalmente aqueles que procuram a casa espírita pela primeira vez, oferecendo a eles o apoio, o esclarecimento necessário, a consolação e esse amparo que eles vão buscar, não é, para vencer as dificuldades. Então, muita gente chega à casa espírita pela primeira vez sem saber muito como funciona, mesmo porque, como eu já disse, muitos vão pela dor. E nós temos ainda dos que vão pela dor, alguns que estão indo pela primeira vez, não é? Vêm das tradições de outras religiões e não sabem muito bem o funcionamento. Então, é importante esse primeiro acolhimento na casa espírita. Então, primeiro nós temos aí, né, algumas atividades de assistência espiritual. A primeira é essa recepção, né? Receber aqueles que chegam, né, ao centro espírita, receber a todos que vêm pela primeira vez, e mesmo os que já estão sempre, né, de uma forma mais solidária, de uma forma fraterna, conforme nos ensinou Jesus, não é? E conforme nos orienta também a doutrina espírita. Então, nós temos aí também o atendimento fraterno, que é aquele atendimento pelo diálogo. No nosso caso que eu digo, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nós temos lá a nossa orientação espiritual, que é quando as pessoas marcam e vão dialogar com um trabalhador da casa sobre as suas dificuldades, não é? Os problemas que vem enfrentando, para que depois, não é, isso seja revertido em algum apoio, né, em alguma atividade que essa pessoa possa se inserir, para que realmente esse trabalho aí e essas dificuldades possam ir diminuindo e a pessoa comece a ter um maior entendimento da vida. Então, esse atendimento fraterno, muitas casas fazem, né, também, porque está dentro aí do que a FEB preconiza, né, receber aquele que busca o centro espírita, dando a oportunidade a ele de se expor. Então, às vezes, não é só também a orientação espiritual, é aquele que chega, está assistindo uma palestra, ele quer falar,
é importante também, né? Mesmo que a palestra seja muito cheia, mas as pessoas podem, né? E devem, né? Colocar suas opiniões, né? Livremente. E no atendimento fraterno é um trabalho mais sigiloso, não é? É um caráter mais privativo, porque ali vai ficar só a pessoa e o trabalhador da casa espírita preparado adequadamente para ouvir essa pessoa, né? Ouvir as necessidades, ouvir as dificuldades e orientá-la da melhor forma possível. Nós temos também a atividade de explanação do Evangelho. Essa atividade é uma reunião pública, não é, para conhecer o Evangelho, né? Nós temos no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, o estudo do miudinho. Por que a gente chama miudinho? Porque nós vamos versículo por versículo. É um estudo muito interessante que acontece, e agora está acontecendo, né, pelas redes sociais, mas presencialmente acontece lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, às terças-feiras, às 20 horas. Então, essa explanação do Evangelho também acontece nas todas as casas espíritas, porque é uma das atividades de assistência espiritual. Então, é uma atividade programada, né? Ela tem uma sequência de trabalho em que todos vão ali estudar os capítulos e os versículos do Evangelho. Então, é muito importante, porque às vezes, né, nós temos pessoas que nunca leram a Bíblia, ou às vezes nós mesmos nunca lemos a Bíblia inteira, não damos conta de interpretar um versículo, tirando ali o espírito da letra. Então, é importante que nós não vamos fazer a explanação no sentido literal, mas tirando ali o espírito da letra. Temos o atendimento pelo passe, né, que todas as casas espíritas também oferecem. O que é o passe, né, à luz da doutrina espírita? É uma transmissão de energias fluídicas, né, de uma pessoa que é conhecida aí como um passista, né, ou um médium passista, para outra pessoa que vai receber, em clima sempre de prece, né, com a assistência aí dos espíritos superiores. Nós temos que ter cuidado porque às vezes as pessoas só vão às casas espíritas para tomarem o passe. E às vezes se distraem um pouco com a palestra, né, com os estudos. Mas como a doutrina espírita nos ensina, cada um está dentro ainda do seu processo evolutivo, mas lembrar que quando a gente adentra uma casa espírita, a prece inicial, ela já é um bálsamo para nós, para as nossas dores. Então, o conhecimento que é transmitido ali, o conhecimento moral, o conhecimento da doutrina, ele já vai nos abrindo a mente, ele já vai ampliando os nossos conhecimentos, é o nosso buscar. Então, às vezes, nós não precisamos nem tomar o passe, né? Só aqueles que sentirem necessidade ou aqueles que estão em tratamento espiritual. Mas o atendimento pelo passe, ele é oferecido como uma atividade em todas as casas espíritas. A irradiação é uma outra atividade de assistência espiritual, não é? É uma reunião, né, privativa de vibração, em que você faz uma vibração em conjunto para irradiar essas energias de paz, de amor, de harmonia. Normalmente a gente faz muitas casas têm ainda essas reuniões de radiação, bem menos do que no passado, onde existiam mais, mas normalmente nas reuniões mediúnicas que são privativas, nas casas espíritas, a gente faz essa vibração conjunta, não é? Pela paz mundial, por todos os habitantes do planeta e de outros orbes também, não é? Em favor aí de todos os encarnados, de todos os desencarnados, de todos aqueles que estão carentes de atendimento espiritual. E o Evangelho no Lar, que é uma outra atividade que é muito interessante, que a gente tem também, não é? Não na casa espírita, porque ele é feito no lar, mas a casa espírita pode instruir aqueles que nunca fizeram a iniciarem com as crianças, né? Com todos que estiverem na casa, ou às vezes até sozinhos, porque a gente sabe que às vezes eu tenho uma casa, pessoas, né, que são espíritas e pessoas que não são, ou pessoas que estão começando a vivenciar um
uma nova mudança na sua vida, aprendendo um pouco mais da doutrina, não importa, né? Jesus falava que quando tivesse um, né, reunido ou dois em nome dele, ele estaria presente. Então não é problema nenhum fazer o evangelho no lar sozinho ou a reunião em família. O importante é que esse que a gente chama de culto no lar ou evangelho no lar, ele seja semanal, em dia e uma hora já estabelecida. Então é importante, por exemplo, que toda segunda-feira, às 20 horas, né, eu me reúna ou sozinha ou com a minha família, para que a gente possa, então, ler uma página do Evangelho, ler uma mensagem, não é? Fazer ali uma abordagem sobre aquilo que foi lido, esclarecendo alguns pontos do Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita, fazendo uma prece, nos lembrando de todos aqueles que nos pedem prece. Então, é muito importante o Evangelho no lar, para que essa atividade é uma atividade de grande assistência espiritual. A literatura espírita nos diz que quando fazemos o Evangelho no lar, o quarteirão inteiro, se uma casa estiver fazendo, né, o quarteirão inteiro, ele é beneficiado com uma espécie de magnetismo, em que ali ele fica todo circundado daquela luz magnética de proteção. Então, imaginem que maravilha se a gente conseguir realmente, né, se todos nós conseguíssemos nos reunir, né, para fazer o evangelho no lar. É uma prática, não é um ritual, não precisa ser horas, né, uma hora, meia hora, nada disso. Podem ser só 20 minutos, se você tem crianças, menos até, né, pode ler até um livro infantil, espírita, que tem muitos ensinamentos. O importante é que isso seja uma prática constante, né, para que nós possamos reforçar esse nosso lado mais espiritual, que todos estão buscando hoje. Então, na verdade, à medida que nós nos aperfeiçoamos, né, como seres humanos, essa vontade de fazer o bem, ela vai crescendo em nós, né? Essa vontade de ser útil, de ajudar aqueles que sofrem. Então, nós temos todas essas atividades que a Casa Espírita nos proporciona. Então, a Casa Espírita, ela conta com esses trabalhadores, né, que querem ser úteis de alguma forma. E há muitas formas de você ser útil numa Casa Espírita, ajudando a comunidade, ajudando a humanidade, não é? Tentando reduzir essa carga de sofrimento que pesa, às vezes, sobre os ombros dos nossos irmãos em humanidade. E principalmente agora, não é? Um período em que, depois, né, pós-pandemia, né, nós vamos precisar muito de todos aqueles que se dispõem de boa vontade a ajudar as pessoas, né, a ter esse contato mais significativo com o nosso próximo, no sentido de oferecer o nosso ombro mesmo, amigo, não no sentido literal, que talvez nem possamos ainda, né? Estaremos de máscaras, mas no sentido mais amplo, mais espiritual mesmo, né? Fortalecendo aí em nós essa vontade de ajudar e de fazer o bem. Bem, mais um conselho do nosso amigo Emmanuel, para nós, então, encerrarmos o nosso estudo de hoje sobre assistência espiritual. Então, esse texto, ele está também no livro Estude Viva, um capítulo chamado Benfeitores e Bênçãos. Então, com esse pequeno texto, nós vamos encerrar a nossa atividade de hoje, para que vocês, então, possam refletir, né? A doutrina espírita, ela nos possibilita essas reflexões. Então, olha o que Emmanuel nos diz através da psicografia do Chico Xavier. Se já acordaste para o conhecimento superior, caminhas à frente com a função de guiar. Convence-te de que quanto mais se te amplie o aperfeiçoamento íntimo, mais dilatado o número dos olhos e dos ouvidos que te procuram ver e escutar. De vez que todos aqueles que se afinam contigo em subalternidade espiritual passam mecanicamente à condição de aprendizes que te observam. Não te descuides, pois,
do amparo aos que te acompanham no educandário da vida, entendendo-se que existem quedas de pensamento determinando lamentáveis acidentes de espírito. E aí ele continua para nós, dizendo que em toda a situação, seleciona palavras e atitudes que possam efetivamente ajudar. Ante as falhas alheias, não procedas irrefletidamente, censurando ou aprovando isso ou aquilo, sem análise justa, a pretexto de assegurar a harmonia. Mas define-te com bondade, providenciando corretivos aconselháveis, sem alarde e sem aspereza. Se aparece a necessidade de advertência ou repreensão, já que toda escola respeitável reclama disciplina, oferece o próprio exemplo do dever retamente cumprido antes de falar. E falando, escolhe tanto quanto seja possível lugar, tempo e maneira, segundo os comprometimentos havidos na causa do bem comum. Administra onde estiveres o auxílio espiritual com a alavanca do próprio equilíbrio. Vigilância sem violência, calma sem preguiça, consolo sem mentira, verdade sem drama. Se já sabes o que deves fazer no plano da alma, trazes o coração chamado a instruir, e um professor verdadeiro enxergando mais longe, não apenas informa e ensina, mas também socorre e vela. Então, que possamos não só ficar no conhecimento material, mas também no amparo espiritual, socorrendo e velando a todos os nossos irmãos em humanidade. Com isso, nós encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo a vocês pela paciência de nos ouvir, nos dando essa oportunidade bendita, porque já que estamos no YouTube, não é? Isso aqui vai ficar aí. Então, a responsabilidade nossa é muito grande quando falamos aqui, né, da doutrina espírita, dos ensinamentos, da codificação. Que possamos, com essas reflexões de hoje, aprender um pouco mais, né, a sermos mais humildes, mais generosos com todos aqueles que nos cercam, principalmente com os próximos, né, com o próximo, mais próximo de nós. Então, nós vamos agora encerrar fazendo a nossa prece final, agradecendo a todos vocês e que todos sejam abençoados pelas palavras de Emmanuel, pelas palavras do Mestre Jesus, pelas palavras de Kardec, todos aqueles que estão nos assistindo, que possamos seguir em frente, rumo a uma nova transformação da sociedade, a novas mudanças, a novas concepções de valores, não é? A termos mais paciência, mais calma, mais tranquilidade. A sermos pacientes, porque, como Divaldo nos disse, se não formos pacientes agora, seremos pacientes numa cama, o que é muito pior, não é? Infectados aí por esse vírus. Então, possamos ser pacientes e aproveitarmos, não é, bem esses momentos em que estamos nessa quarentena, que, na verdade, nos propicia muitas coisas boas, se soubermos aproveitar. Que possamos suar as nossas camisas em benefício do próximo, em benefício de toda a humanidade. Jesus amado, obrigada, Senhor, por tudo que tem nos concedido de bom na vida, pelas dificuldades que se nos apresentam para nós, pois fazem parte do nosso desenvolvimento. Lembrando, Senhor, que o planeta Terra, após todas as dificuldades pelas quais passou, sempre saiu vitorioso, com a tua luz, com o teu merecimento, com o merecimento do próprio orbe da humanidade que aqui habita. Sempre saiu vitorioso, com mais amplitude de conhecimentos, com valores novos a serem revigorados.
que possamos, na nossa intimidade, independente de quaisquer pandemias ou de quaisquer acontecimentos, revelar em nós esse princípio básico da solidariedade, do amor ao próximo, do acolhimento tão fraterno que o Senhor nos ensinou, de nos sentarmos com calma, com tranquilidade, acolhendo e ouvindo os nossos irmãos em dificuldades, com tantas necessidades prementes, materiais e com tantas necessidades espirituais. Ilumine e ampare a todos aqueles que se encontram em dificuldades neste momento, Senhor Jesus, nos leitos dos hospitais, nas ruas, nos asilos, nos leprosários, todos aqueles que se encontram enfermos, vítimas da Covid-19, que todos possam receber a tua luz, a tua paz e o teu amor, que como sempre é grandioso. Sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados. Que Maria Santíssima derrame as tuas bênçãos, a tua luz também sobre todos nós. Mais uma vez, amigos, muito obrigada. Jesus, benfeitores espirituais da Casa de Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem, continue conosco, nos dando essa confiança e essa força e coragem sempre. Que assim seja. Obrigada, amigos, e até uma próxima oportunidade.